E aí pessoal, tudo bem? Hoje é dia de falar sobre outros corruptos, e eu acho que eu tenho uma excelente notícia para quem já está cansado de tanto escândalo e corrupção. Apesar de ser uma delícia falar mal e xingar político corrupto, isso não muda o fato de que no Brasil a corrupção compensa e o poder público está apinhado de corruptos, e infelizmente isso não é novidade para ninguém. Portanto, para não perder tempo e a fim de cumprir a finalidade do canal, que é fazer vídeos que possam agregar algum tipo de valor, hoje eu quero apresentar uma proposta que pode mudar drasticamente o cenário da corrupção no Brasil, especialmente da corrupção política. Você já ouviu falar das 10 medidas contra a corrupção? Essa proposta trata-se de um projeto de lei. Na verdade, um não, mas sim 20 anteprojetos de lei que juntos totalizam 10 medidas contra a corrupção. Para você que não sabe, essas medidas foram elaboradas por aqueles procuradores que estão cuidando da investigação, ou melhor, da Operação Lava Jato. Mas antes de falar das medidas propriamente, eu preciso explicar de maneira sucinta o porquê a participação de todos é tão importante nesse projeto. A iniciativa de leis, ou elaboração de leis, via de regra, cabe ao Poder Legislativo. Mas também é possível a elaboração de leis pelos cidadãos. E aqui, quando eu falo cidadãos, eu me refiro a todos aqueles que possuem títulos de eleitor. As 10 medidas contra a corrupção fazem parte dessa possibilidade da elaboração de leis por iniciativa popular. Se esse projeto cumprir os requisitos mínimos, ele será encaminhado à Câmara dos Deputados, que poderá aprovar ou rejeitar, e caso aprove, será encaminhado ao Senado para o mesmo procedimento. Para que esse projeto cumpra os requisitos, é necessário que sejam colhidas assinaturas de 1% do eleitorado nacional, que seja distribuído em 5 estados e que cada estado deve ter pelo menos 0,3% de assinaturas do eleitorado local. Traduzindo, hoje o nosso eleitorado é composto por aproximadamente 150 milhões de eleitores. 1% disso equivale a 1.500.000 eleitores. Portanto, para que esse projeto possa ser apresentado à Câmara dos Deputados, é necessário que sejam colhidas 1,5 milhão de assinaturas distribuídas em 5 estados e cada estado deve ter no mínimo 0,3% de assinaturas do eleitorado local. Para você ter ideia, hoje, no Congresso Nacional, existem centenas e centenas de projetos de lei contra a corrupção, que estão devidamente estacionados e parece que não são ou serão concluídos. Então, por que eu deveria assinar ou participar desse projeto? O que muda? Boa pergunta. Na verdade, existe sim a possibilidade desse projeto não ser votado ou até mesmo ser rejeitado. Mas o diferencial é que essa proposta trata-se de um projeto de iniciativa popular. E é isso que a torna relevante e importante: a pressão popular. Não sei se você sabe, mas a lei da ficha limpa foi uma lei de iniciativa popular, que conseguiu cerca de 1.600.000 assinaturas, e apesar de ter sido um tiro no pé de muito político, mesmo assim ela foi aprovada. E você sabe por quê? Porque acima de tudo, e por mais corrupto que o safado seja, o voto é a coisa mais importante que o político tem. E ele faz de tudo, eu disse de tudo, para conseguir um voto. Até tentar ser honesto o bicho tenta, né? Para conseguir voto eles estão do lado do povo, estão do lado de todo mundo. É importante saber que não vai ser fácil ou até mesmo rápido. Mas se todos colaborarem, eu tenho certeza que conseguimos vencer essa batalha contra a corrupção. Dessa forma, eu gostaria de pedir a todos que participem e assinem o projeto. E como eu faço isso? Você precisa imprimir a lista de apoiamento, como essa daqui, e preencher os campos. Cada folha comporta 8 nomes. Precisa imprimir? Sim. Não pode ser digital? Não. Precisa mandar pelo correio? Sim. É chato? É necessário? Muito! Muito! Você pode enviar essa lista de apoiamento para qualquer unidade do Ministério Público Federal ou enviar para esse endereço que está aí na sua tela. E se você quiser saber mais informação, você pode acessar o meu site. Quero destacar que isso não se trata de um desafio ou até mesmo de uma competição, mas sim de uma convocação para todo cidadão que está cansado de tanta roubalheira e nenhuma punição. Infelizmente, meu canal é pequeno no YouTube, mas se essa iniciativa for parar em algum canal grande que tenha milhões de inscritos e abrace essa ideia, eu tenho certeza que num piscar de olhos conseguimos todas essas assinaturas, talvez até mais do que precisamos. Após essa longa introdução, vamos ao que interessa, e as 10 medidas são: primeira medida: prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação. Aqui, a ideia envolve o treinamento de agentes públicos, a criação de programas de educação em escolas e universidades e a indicação expressa e de fácil acesso, quando for o caso, do poder público cobrar por algum serviço. Tudo isso para evitar ou talvez até mesmo erradicar a corrupção.
Aqui também tem um ponto interessante. Com essa medida, haverá a possibilidade da realização de um teste de integridade, feito pela Corregedoria, Controladoria ou qualquer outro órgão similar de fiscalização, cujo objetivo é analisar a conduta moral do agente ou do empregado e a sua predisposição para praticar crimes contra a administração pública. Se você não entendeu direito, esse teste de integridade é tipo o teste de fidelidade do João Kleber, só que sério. Para, fora. Criminalização do enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Para quem não sabe, o enriquecimento ilícito é o enriquecimento sem causa, é o enriquecimento fruto de alguma atividade indevida ou ilegal. Podem pasmar, mas hoje, no Brasil, o enriquecimento sem causa não é crime. Ou seja, se você encontrar um político com patrimônio desproporcional aos seus rendimentos, mas se você não conseguir comprovar o ato corrupto que gerou aquele patrimônio, não há nada que se possa fazer. Aumento das penas e crime hediondo para a corrupção de altos valores. Hoje, a pena de corrupção é de 2 a 12 anos de prisão mais multa. Com a medida, a pena passa a ser de 4 a 12 anos de prisão mais multa, podendo ainda variar de 12 a 25 anos de prisão quando os valores desviados passarem de 8 milhões de reais. E quando a corrupção envolver valores superiores a 100 salários mínimos, esse crime será considerado hediondo, o que significa, para o corrupto, que ele não poderá receber o indulto de Natal concedido pelo presidente ou pela presidente no final do ano. Essas alterações alteram a prescrição desses crimes, aumentam o prazo prescricional, bem como alteram o regime inicial do cumprimento de pena, que na melhor das hipóteses será o semiaberto e não mais o aberto como é hoje. Aumento da eficiência, da justiça e dos recursos no processo penal. Essa medida é mais técnica, complexa, que envolve regras de processo. Mas, para não deixar sem nenhum comentário, essa medida visa diminuir a duração dos prazos do processo, que muitas vezes duram por décadas, sem falar, é claro, na famosa fabriquinha de prescrição. Atualmente, podemos recorrer tanto, mas tanto, que às vezes ao final do processo, mesmo que exista condenação, o réu pode não cumprir a pena. Isso porque pode ter ocorrido a prescrição. Celeridade nas ações de improbidade administrativa. Ação de improbidade administrativa não é ação penal. E por incrível que possa parecer, a ação de improbidade administrativa ela é muito mais lenta e mais rigorosa do que o próprio processo penal, o que não tem cabimento. E essa medida visa, é claro, acelerar esse procedimento. Apenas para o conhecimento, o agente que for condenado na ação de improbidade administrativa poderá ter suspensos seus direitos políticos, que pode variar de 3 a 10 anos, será aplicada uma multa e ele ficará impedido de contratar ou receber qualquer benefício do poder público pelo prazo de 3 a 10 anos, a depender da condenação. Reforma no sistema da prescrição penal. No momento em que ocorre qualquer crime, o Estado passa a ter o direito de punir o infrator. Para punir o infrator, o Estado tem um tempo determinado, e a lei estabelece que ao término desse prazo ocorrerá a prescrição, ou seja, ocorrerá a perda do direito do Estado de punir o indivíduo. É isso que você entendeu. O infrator pode até ser condenado, mas se tiver ocorrido a prescrição, a pena será extinta e logo a pena não será cumprida. Essa medida visa justamente ampliar esse tempo que o Estado tem para punir. Ajustes nas nulidades penais. Processo é um tipo de procedimento. Procedimento é uma sequência ordenada de atos, cujo objetivo é a atribuição de efeitos a um único ato específico da série. Ocorre que, atualmente, se no meio desse procedimento houver alguma falha, o processo inteiro é anulado, não importando quantos anos já se passaram ou quantos atos já foram praticados. Vamos imaginar que estamos construindo uma casa. Vamos imaginar que ao final dessa construção descobrimos um cano furado. Atualmente, se essa casa fosse o processo, a solução seria derrubar a casa inteira e construir tudo de novo. E adivinha só? Prescrição. Muito bem, essa medida visa sanar as nulidades, e somente elas, a fim de resguardar e manter todo o processo. Responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2. Aqui dispensa muitos comentários. Essa medida cria o crime de Caixa 2 eleitoral e o crime de lavagem de dinheiro eleitoral, responsabilizando os partidos políticos. Medida perfeita e mais do que necessária. Prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado. Essa medida cria planos para que o dinheiro sujo seja rastreado mais rapidamente e autoriza a prisão extraordinária do infrator a fim de evitar a sua fuga, o financiamento da própria defesa, pagando os advogados, bem como evitar que esse dinheiro desapareça. E por fim, a 10ª medida é a recuperação do lucro derivado do crime.
Essa medida, obviamente, visa recuperar o dinheiro fruto do crime. E ela traz duas inovações legislativas, que são confisco alargado. Vamos imaginar que um político tem um patrimônio de 50 milhões de reais. Vamos supor que esse político consiga comprovar apenas a origem ilícita de 10 milhões de reais. Com confisco alargado, será possível confiscar todo o restante, os 40 milhões de reais. Apenas para você entender, hoje não é assim que funciona. Hoje só é possível confiscar aquilo que o Ministério Público consegue comprovar dentro do processo. Então, imaginando os 40 milhões de reais ilícitos, mas que o Ministério Público consiga comprovar apenas 10 milhões, os outros 30 milhões ficarão com o político, ainda que seja completamente incondizente e incompatível com a sua renda. Ação civil de extinção de domínio. Hoje, se ao longo de um processo ocorrer a prescrição, nós já sabemos que o corrupto não vai para a cadeia, certo? Então, ele não só não vai para a cadeia, como ele não vai devolver o dinheiro desviado. Da mesma forma que se eventualmente um corrupto falecer, o mesmo acontece. Ele não devolverá o dinheiro desviado e todo o seu patrimônio será transferido aos seus herdeiros. Com essa ação civil de extinção do domínio, em tese, isso não vai mais acontecer e o dinheiro poderá ser devolvido. E essas foram as 10 medidas contra a corrupção. E agora eu te faço uma pergunta. E aí, eu consegui te convencer? Consegui te convencer que vale a pena apoiar essa iniciativa? E não só isso, que você deve convencer outras pessoas a assinar esse projeto de lei? Eu já imprimi as minhas listas e vou me comprometer a conseguir essas assinaturas. E você? Deixe seu comentário aqui nesse vídeo, eu quero saber quantas assinaturas você vai conseguir. Bom pessoal, essa foi a minha contribuição dessa semana. Se você concorda com tudo que eu falei, eu espero do fundo do meu coração que você colabore com essa iniciativa. Compartilhe esse vídeo para quem estiver ao seu alcance e se você quiser saber mais informações, acesse meu site www.naosabedireito.com.br. Se inscreva no meu canal para que eu possa contribuir com mais vídeos e até a semana que vem. Tchau! O juiz Sérgio Moro, os procuradores e delegados da Lava Jato já assinaram. Assine você também e colhe assinaturas. Acesse no link abaixo. A Lava Jato trouxe esperança, mas agora nós precisamos da sua ajuda. Vamos juntos construir um país mais justo.